Olha, hoje, um dos nossos temas aqui que a gente vai abordar no Vida Saudável é melasma. O que é melasma? São manchas escuras que aparecem no nosso rosto principalmente, viu? E elas aparecem nas bochechas, na testa, nariz e queixo. E é desencadeada essas manchas pela exposição à luz. Então, muitas pessoas, principalmente nós mulheres, sofremos com esse problema e eu sou umazinha delas, sofro com melasma. Então, nós vamos começar o nosso programa vendo agora o depoimento da Érica, que também convive com melasma. Dá uma olhada. Olá, meu nome é Érica e como a maioria das mulheres de Teresina, eu sofro com melasma. Fiz várias tentativas de tratar e controlar o meu melasma através de aplicação de ácidos com dermatologista, laser e nada dava certo. Encontrei um tratamento através do qual eu estou controlando o melasma, estou mantendo a saúde e a beleza da minha pele sem maltratar a pele, o que é mais importante. Então, melasma, ele tem controle, desde que você tenha compromisso e faça como eu fiz. Mesmo durante a pandemia, continue fazendo o tratamento, continue mantendo o seu skincare em casa e continue se cuidando. Olha, vamos ver agora o vídeo da Gerriane Medeiros, que também tem melasma e ela é esteticista e cosmetóloga e que se especializou nesse tipo de tratamento. Dá uma olhada só no depoimento dela. Oi gente, meu nome é Gerriane Medeiros, eu sou esteticista e cosmetóloga e vim hoje aqui falar para vocês esse assunto tão complexo que é o melasma, que acomete a todos nós, tanto homens como mulheres. A gente mora numa terra extremamente quente que é o Piauí. Eu sou um exemplo de tratar melasma e de controlar o melasma. Eu tenho melasma há 13 anos e controlo o meu melasma exatamente há 12 anos. E o que eu quero contar para vocês um pouquinho, explicar que o melasma, ele apenas tem controle, ele não tem cura. Então eu sempre falo, evitem usar ácidos muito tóxicos, ácido que tem uma ação de despigmentar e não protege o nosso DNA celular, que é quando acontece a morte do melanócito, então causa acromia e é irreversível. Tanto existe o melasma como o cloasma. O que é o cloasma, Gerriane? É aquela mancha que acomete as mulheres grávidas, só que muito, após 6 meses após a gravidez, quando é só cloasma, ele começa a clarear, a despigmentar até naturalmente. Então nós profissionais, nós temos que realmente saber avaliar. Eu brinco dizendo que é uma verdadeira investigação. O que ele já fez a vida inteira, o que ele usou de ácidos, como ele tratou, como é o dia a dia dessa pessoa. Então, gente, melasma apenas tem controle. E tanto depende do profissional que está atendendo, como do cliente. É disciplina, certo? Então, foi isso que eu quis falar para vocês. Cuidem bem da pele. Usem protetor solar. Usem vitamina C. Não deixem de cuidar nunca da sua pele. Nunca. Nunca de usar um protetor, nunca de usar um antioxidante. E ter sempre um clareador indicado por um profissional que realmente entende. Muito obrigada. Agora vamos ver o relato da Luciana. Ela também tinha muitas manchas escuras no rosto que afetavam a sua autoestima. Então dá uma olhada só nesse depoimento. Oi, sou Luciana Andrade, sou de Caxias, Maranhão. Vim aqui para contar para vocês um pouco da minha história, pois tenho melasma há 23 anos e quero dizer para vocês que melasma tem controle. Passei 2 anos sem vir na clínica por conta da pandemia 2020 e 2021. Hoje estou aqui para fazer manutenção e mostrar para vocês que melasma tem controle. Olha só, a gente vai agora para o nosso quadro Diga Doutor. Olha, diante de tantos relatos sobre melasma, o nosso Diga Doutor de hoje vai tratar sobre 2 assuntos. Primeiro, a gente vai tratar sobre melasma com a dermatologista e também sobre retirada de sinais. Então, se você tem alguma pergunta sobre esses 2 assuntos, aproveita, manda agora aí para o nosso WhatsApp, o 869-9927-0783, tá bom? A gente está aqui já aguardando a pergunta de vocês. A gente começa falando sobre melasma e aí no próximo bloco a gente vai falar sobre retirada de sinais. Bom, a gente convidou aqui a doutora Iáscara Lages, ela é dermatologista e você já pode participar da nossa conversa. Tudo bem, doutora Iáscara? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Bom, a gente queria que a senhora falasse um pouquinho, né, sobre o melasma. Então, assim,
Por que essas manchas elas aparecem no nosso rosto? Se é algo hereditário, quero dizer para a senhora que eu sofro de melasma, né? É uma mancha, gente, que a gente não tem cura realmente, né? De fato, você melhora, ela clareia, mas aí se você descuida um pouquinho, a mancha escura aparece novamente. Queria que a senhora falasse para a gente por que as pessoas têm melasma. Bom, o melasma são manchas, né, que aparecem na pele e está muito mais relacionado à questão da exposição solar. E, lógico, existem alguns fatores de familiares, hereditários, mas o mais importante fator desencadeador do melasma é a quantidade de radiação solar que a pessoa se expõe ao longo da vida. Existem alguns fatores que são o que a gente chama de gatilhos, que são fases da vida que a pessoa utiliza alguns medicamentos ou estão exposta mais a situações hormonais de maior quantidade, como no caso de gestação, uso de anticoncepcionais e alguns medicamentos que podem vir a desencadear o surgimento dessas manchas. Ou seja, se na minha família, por exemplo, tem pessoas com melasma, a minha chance de ter melasma é maior? É maior, sim. Geralmente famílias, tem casos familiares que é bem importante. Quando a gente pergunta, existem esses fatores que estão relacionados, sim, ao surgimento. E o melasma, ele só acontece no nosso rosto ou tem melasma, essas manchas, por exemplo, no colo, nos braços? Como é que funciona isso? O melasma, ele afeta mais as mulheres, mais do que os homens, e pode afetar tanto a face, como o colo, como os braços, que são as regiões que estão mais expostas ao sol. Tá, a gente já tem pergunta, inclusive, doutor Yaskra, esse tema, ele é bem importante. Só solta pergunta sobre melasma, tá bom, produção? A gente deixa a questão da retirada dos sinais para o segundo bloco, combinado? Já tem pergunta aí sobre melasma? Olha, estão dizendo para eu me acalmar, tá bom? Um pouquinho, então vamos lá. Vai ser, pode chamar. Olha aí, Cristiane de Aroazes, no Maranhão. Olha, Araiose, gente, eu só quero chamar de Araioses, no Maranhão. Olha, a gente é visto até no Maranhão, viu, doutor Yaskra? E, ó, como evitar o melasma e qual a melhor maneira de tratar? Ótima pergunta, Cristiane, vamos lá. Como evitar, doutora? Bom, como eu falei, né, a melhor maneira de você evitar o melasma é se proteger do sol. Quanto maior a quantidade de radiação solar que você se expõe, se você já tem aquela tendência familiar, se você faz uso de anticoncepcionais, de alguns medicamentos, você deve realmente, se protegendo do sol, a melhor dica para quem tem essa tendência e que já observa isso na sua família. Então, determinadas peles são realmente mais sensíveis e são sensibilizadas em determinadas fases, né, como gravidez e uso desses medicamentos. Agora, doutora Yaskra, como eu sou uma pessoa que sofre com melasma, eu uso protetor solar, até, por exemplo, aqui para as luzes do estúdio. A luz também, assim, artificial, ela dá esse gatilho pro melasma? Sim, qualquer luz visível, ela pode, sim, desencadear e aumentar, né, ela é também um estímulo, vamos dizer assim, durante todo o dia. E como nós temos radiação solar o ano inteiro aqui no nosso país, e principalmente aqui no Nordeste, geralmente nós vemos uma grande incidência de melasma aqui na nossa região. Ah, e como tratar? A gente sabe que hoje o mercado ele oferece muitos produtos e também procedimentos. Então, assim, cada caso é um caso. Como é que deve ser tratado isso? Principalmente que a gente tem um sol muito forte, né? E aí quando você usa um ácido também muito forte, tem aquele efeito rebote. Eu falo isso porque eu vivo isso, eu vivencio isso. Então eu queria que a senhora explicasse pra gente como é que deve ser esse tratamento. Bom, antes de qualquer coisa, qualquer tratamento, ele só vai ser eficaz se você fizer uma boa avaliação e um bom diagnóstico. E realmente procurar um especialista. Os dermatologistas são os especialistas que cuidam da pele. O melasma, ela é uma doença de pele, então ela deve ser tratada como tal. O fato de ser uma mancha na pele não significa que, pelo fato de ser na pele, você vai banalizar esse tratamento e ficar fazendo experiência com sua pele, usando qualquer coisa, indo em qualquer... ouvindo dicas as mais variadas até chegar no especialista. Esse é o grande problema. Tem que saber também se é melasma, né, doutora? Sim, nem toda mancha no rosto é melasma, certo? Existe, é exatamente isso que as pessoas precisam entender,
que para você ter você chegar a fazer um tratamento, um esquema terapêutico direcionado, personalizado para a pessoa, para o paciente, você tem que realmente analisar, né, ver se realmente se trata de melasma, ver qual é a fase, o que está desencadeando, o que está fazendo aquele melasma estar surgindo naquela determinada pessoa, e daí você vendo as características pessoais, o estilo de vida da pessoa, que você vai determinar todo um esquema terapêutico para fazer o controle dessa doença, que quando a gente fala doença, pressupõe que você vai fazer um tratamento médico, tá? Os tratamentos estéticos, no sentido, como colocado aqui, pelo fato que as pessoas realmente banalizam quando se trata de pele, até chegar no médico, mas isso acontece muito. Eu vi algumas figuras aqui que foram colocadas, alguns casos, realmente que são bem exuberantes, que até assusta, né? Muitas vezes são desencadeados porque as pessoas ficam fazendo experiência usando produtos, usando determinadas cosméticos que só agravam o problema, né? Então, o mais importante é que quando você perceber que sua pele está manchando, você procura o especialista para ver se realmente se trata de melasma e, a partir daí, você vai iniciar um tratamento de acordo até com o seu estilo de vida, com o seu estilo de vida, porque você, como é uma doença crônica, é um problema crônico, você vai ter que lidar com ele a partir dali. Então, a gente vai, ao longo da sua vida, fazer esse acompanhamento. Da mesma forma que você acompanha uma pressão alta, uma hipertensão, você vai acompanhar o melasma. A gente já tem pergunta também, mais pergunta, pode colocar. Olha, Carmen, pessoa de Altos, tá bom? Sofro com melasma e gostaria de uma indicação de um protetor solar ideal. A gente não pode citar aqui marcas, né, doutora? Mas, assim, acho que a gente pode dizer qual é a orientação. Um protetor solar de fator de proteção, de quanto o total, assim, o valor de proteção, né? O 50, 20, 30. E qual o tipo de protetor, né? Então, para o melasma, na verdade, não existe aquele fator de proteção ideal para você bloquear 100%, né, da radiação. Mas seria a partir de quanto, assim, o ideal? Mas o que a gente fala para melasma é que você deve realmente, toda proteção, ela é bem-vinda e deve ser feita. Então, em se tratando de protetor solar, a gente deve usar uma proteção UVA máxima, né? Porque quando a gente fala proteção para câncer de pele, a gente fala mais UVB. Então, tem o UVB e o UVA. Então, aqueles fatores mais altos, geralmente, é porque são fatores, são protetores solares que têm uma proteção maior para o espectro de UVA. Então, os protetores, para quem tem mancha, eles devem ser aqueles protetores solares de fator mais alto, que a gente chama, que são aqueles protetores mais fortes. Tem que ficar atento para o UVA e não só o UVB, que é aquele, às vezes, principal para mancha, 50, 90, aí tem que olhar o UVA. Tem que ser uma proteção UVA, UVB, de quanto, né? Assim, a UVA? O UVB a partir de 30, que a gente fala que é a proteção para câncer de pele, no mínimo 30 você deve usar. E o UVA? E o UVA você deve usar o máximo que você puder para quem tem mancha. São os bons protetores e, principalmente, o que a gente fala, são os protetores físicos. E são aqueles protetores com cor, que eles protegem um pouco mais com base. É esse que eu uso sempre com base. Esses protetores com base, eles ajudam mais, né? Tanto porque quando você também está em tratamento, ele ajuda, já faz como se fosse uma proteção física na pele. E para o nosso clima, ele ajuda bem mais a pessoa manter o seu tratamento em uso já de uma... Okay. Tem mais perguntas, doutora Yáscara, aqui as pessoas gostam de participar, viu? Pode soltar. Cristiane e Raquel. Também tem melasma em tons mais claros? Eu acho que a pergunta que ela quis fazer é se o melasma também pode ser uma mancha mais clara na pele, não só uma mancha escura, né, doutora? Então, a mancha, ela pode ser mais clara e mais escura, depende da cor da pele da pessoa. Geralmente, pessoas de tom de pele mais claro, as manchas dela vão ser um pouco mais claras, né? Porque a melanina tem uma quantidade de melanina menor, então vai ser uma mancha mais clara. E as pessoas mais morenas vão ter manchas mais escuras, mas pode ser, tem várias tonalidades assim. O que a gente coloca é o contraste. Quando você percebe aquele contraste entre a cor da sua própria pele e uma pigmentação a mais. São áreas da pele
onde a melanina está mais exacerbada, fica mais, vamos dizer, bronzeada naqueles pontos. Uhum. Ok, tem a última pergunta que a gente já vai seguir para o outro tema, tá bom? Olha, Jussara, boa tarde. Essa mancha é melasma? Gostaria de saber como posso tratar. Aqui as pessoas são assim, elas são ótimas, elas já mandam a foto. Então dá uma olhada, doutora, tem como avaliar se isso é um melasma ou não para a Jussara? Então, Fique à vontade, doutora, a gente não quer colocar em saia justa não, por favor. Então, assim, nós não podemos fazer diagnóstico por né, televisão, por né? televisão. Difícil, Isso Jussara. não existe, tá, Jussara? Você deve procurar um médico, tá certo? Para fazer o diagnóstico desse seu problema. Mas melasma pode acontecer nas costas ou é muito difícil, é muito raro? Não, pode acontecer, sim. Nas costas também, Pode, né? São áreas onde você, geralmente pega sol. ombros, onde você pega sol. São áreas realmente mais fotoexpostas. Tá bom, então. Rosto, colo e braços. Doutora Yáscara, eu vou pedir um pouquinho mais do seu tempo, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e aí na volta a gente vai falar sobre retirada de sinais. Quando que a gente deve retirar sinais?